Meus amigos, hoje estamos com o nosso convidado especial, lá do Espírito Santo, José Carlos Fiorido, que está aí internado, né, Fiorido, que acabou de me dizer, Estou internado. mas disposto e bem para conversar conosco hoje. Espero que você se recupere o mais rápido possível e que nosso estudo hoje, tenho certeza que vai ser muito bom, que a gente já conversou um pouco, né, no último estudo, e Sim. ficamos com vontade de escutar nosso amigo Fiorido. E o tema é Fundamentos Jurídicos e Doutrinários da Assistência à Pessoa em Condições de Privação da Liberdade. Fiorido é coronel, né, da PM do Espírito Santo, é coordenador dos grupos de visitas a presídios pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e é presidente fundador do Núcleo Espírita Irmão Maurício, lá em Vitória também, Espírito Santo. Fiorido. Ok? Então, é uma alegria estar com vocês. Eu sou Fiorido, já fui apresentado. Eu coordeno aqui no Espírito Santo um grupo de trabalho que prepara voluntários para o sistema prisional através de uma proposta que nós criamos aqui. Dessa proposta, nós escrevemos uma cartilha. Essa cartilha foi produzida há 4, 5 anos atrás, produto de anotações que nós fomos fazendo do nosso trabalho, e a Federação Espírita acabou tomando conhecimento dessa cartilha, porque ela passou a ser usada no trabalho, uma vez que nós não tínhamos nada escrito em torno desse trabalho específico, trabalho espírita nos presídios, e essa cartilha acabou chegando à Federação Espírita Brasileira, e a Federação Espírita Brasileira, através do Conselho Federativo Nacional, ela constituiu um grupo de trabalho que se encontra em execução hoje. Ele foi constituído em maio do ano passado, iniciou as primeiras reuniões em julho, e de lá para cá nós estamos reunidos com em torno de 20 pessoas com alguma experiência nesse trabalho no Brasil. E então nós estamos construindo uma cartilha nacional de orientação ao trabalhador espírita para que ele possa não apenas iniciar o trabalho, mas iniciar o trabalho preparado, porque é um espaço fora do centro espírita, com muitas complexidades que a própria questão traz para nós. Portanto, o trabalhador que vai fazer esse trabalho, ele tem que ter, na verdade, um preparo. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim, perfeitamente, Fiorido. Ok. Ouvindo e vendo. Muito ouvindo bem também por aqui. Obrigado, que ótimo. Perfeito. Bom, então, esse trabalho nosso, ele começa em 2005, aliás, em 2004. Eu preciso contar uma historinha primeiro, para contextualizar. Nós fomos convocados pelo secretário de Justiça da época, que nos disse que, numa conversa bastante calorosa, informal, mas de certa forma também reflexiva, ele nos disse que ele via os católicos nos presídios, via os evangélicos nos presídios e precisava dos espíritas para fazer a desobsessão dos presídios. A gente ficou assim, de olho arregalado, digamos, quando um secretário de Justiça diz para um espírita tem que fazer a desobsessão dos presídios, mas ele, entendendo a nossa inquietação íntima, em razão da sua observação, desobsessão, ele falou: eu já li o Livro dos Médiuns e sei do que eu estou falando. Embora ele não fosse espírita, depois o declarou que fosse espiritualista. Iniciamos, então, nesse trabalho. Eu sou policial militar, mas, como eu disse antes, não havia nada escrito em torno disso, e era necessário, então, a gente fazer uma pesquisa nacional à época para verificar o que tinha escrito a respeito disso. Então, nós começamos o nosso trabalho. Mas eu, antes de começar a falar exatamente do trabalho, dos fundamentos, eu quero, na verdade, digamos, propor a que nós
pensássemos quais são as razões pelas quais a gente deve fazer esse trabalho. A Cora Coralina, que é uma poetisa, ela escreve uma frase que eu gosto muito dela e sempre que é oportuno eu a coloco. E ela coloca assim: tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violência se fará, as prisões se transformarão em escolas e oficinas. Os homens imunizados contra o crime, cidadão de um mundo novo, contarão às crianças do futuro as histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Essa frase de Cora Coralina, ela está, na verdade, aparece em diversas obras a respeito dessa questão social e dessa questão que envolve os dramas da prisão, e eu tomei essa frase como um escopo, como um objeto, como, digamos, um frontispício das ideias que nós queremos transmitir. Mas eu perguntaria para você, que se vai me escutar depois, ou está me escutando agora, admitamos que nós fôssemos ateus, não tivéssemos qualquer vinculação religiosa, a nossa palestra é Fundamentos Jurídicos e Doutrinários da Assistência Religiosa ao Preso, mas do ponto de vista material, por que, na verdade, estudar esse tema? Então, vamos partir do princípio. Não havendo no Brasil pena de morte, nem prisão perpétua, o indivíduo preso vai sair um dia e vai morar em algum lugar. Pode ser ao lado do meu apartamento, da minha casa, no meu bairro, e conviver com a minha família. Então, esse é um ponto pelo qual a gente, no mínimo, tem que pensar. Se não tem pena de morte e prisão perpétua, o sujeito vai sair. Outra questão. Os índices de violência em incidência e o alto custo da prisão sangram o dinheiro da escola, dos hospitais, dos programas sociais, e não é pouco dinheiro. Qualquer cidadão hoje que se aventure a estudar a questão penitenciária sabe que o custo de uma pessoa presa passa de R$3.000, variável de estado em estado e de prisão em prisão. Em se tratando do menor infrator do sistema socioeducativo, esse custo dobra. Então, aí nós temos um bom elemento para que a gente possa, se formos ateus, materialistas, se não tivermos qualquer preocupação com a imortalidade, a gente pudesse estar pensando nisso. Ponto 3, ainda como ateus e materialistas. A prisão é o reflexo de uma família em desalinho, de um modelo educacional que precisa ser avaliado, de uma polícia que precisa melhorar e de um sistema de justiça questionável e outras condicionalidades complexas que precisam ser conhecidas. Em verdade, o presídio é ainda uma incógnita, como muitos dilemas humanos. Nós ainda estamos tentando entender. Há mais de 500 anos se estuda modelos arquitetônicos de prisão, propostas pedagógicas, a proposta pedagógica da pena. Esses assuntos hoje fazem perpassa por inumeráveis estudos. E, por outro lado, como quarto ponto, como ainda ateus, materialistas, os tratados internacionais, a Constituição Federal, a Lei de Execução Penal dá ao indivíduo preso esse direito da assistência. E, por via de consequência, se tem um direito e impõe ao cidadão o cumprimento desse dever legal. Então, nós temos dois elementos aí, o direito de um e o dever de outro. E é nesse sentido, então, que a gente passa agora do ponto de vista espírita. Já que nós olhávamos a questão do ponto de vista ateus, materialista, do ponto de vista espírita, por que estudar esse tema? Nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, verso 43, o estive preso e me visitastes. E é Jesus que diz, toda vez que fizer disso a um desses pequeninos, é a mim que eu fareis. Então, eu posso dizer que quando eu vou ao presídio, eu vou visitar Jesus, porque Jesus é o outro.
a parábola do samaritano, nós vamos ver muito claro essa figura. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um tema tratado no capítulo 11, item 14, caridade para os criminosos, um tema que, curiosamente, pouco se discute no centro espírita. Poucas, raras vezes, raras palestras, se você olhar o temário das palestras espíritas, poucas vezes, e nós podemos fazer essa pergunta quando fomos fazer nossas palestras, quem de vocês já ouviu esse tema, caridade para os criminosos? Até porque o conceito de criminoso aqui, ele é um conceito estereotipado. Quando o Kardec fala caridade para com os criminosos, ele não fala caridade para o preso. Há uma suposição que criminoso é só aquele que está preso. E quando Jesus fala quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra, ele dá para nós um mote para que a gente possa analisar essa questão com um olhar muito mais ampliado, com um espectro muito mais aguçado em profundidade e em extensão, digamos, na planura do tema. Então, podemos aprofundar e podemos alargar o horizonte, porque preso é quem foi apanhado. Embora também existam muitos apanhados, entre aspas, que são inocentes. Eu mesmo já fiz prisões e que depois reconheci como inocentes. Eu fui delegado de polícia, após prender pessoas, constatei que essas pessoas, as provas que se carregavam para os autos, elas não eram provas consistentes que não daria para condenar, ou eram, na verdade, se constituíam verdadeiros álibis que comprovavam a inocência das pessoas. Mas, não raro, elas acabam caindo no sistema prisional. Então, essa é uma questão muito séria. Então, o criminoso não é o que está preso. O criminoso é que cometeu o crime. Então, nós podemos falar aqui, lá na escala espírita, dos espíritas imperfeitos, que são aqueles que cometeram o crime ou não cometeram o crime, mas são espíritos que ainda têm uma história moral para ser solucionada. Outro suporte doutrinário é fora da caridade na salvação, no 1 Coríntios, capítulo 13, e também no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que o Espiritismo ele traz como escopo fundamental o exercício do bem. Aliás, é o ponto fundamental da proposta espírita, é buscar o homem de bem. E o bem aqui, ele está anotado lá no conceito de caridade da questão 886 do Livro dos Espíritos, que se confunde também com o conceito de justiça. Toda vez que eu vou declinar ou que vou investigar o conceito de caridade e investigar o conceito de justiça, eu me deparo com a 10ª lei moral, Lei de Justiça, Amor e Caridade, Livro dos Espíritos, livro 3º, a última lei, onde eu poderia, na verdade, dar a mesma conceituação para a justiça e para a caridade. Eu até costumo dizer que sem justiça não há caridade, e sem caridade não há justiça. Porque, verdadeiramente, caridade não é dar coisa aos outros. Caridade é dar à pessoa aquilo que ela precisa, merece e que ela sabe administrar. Porque senão eu me torno pródigo. Então tem que haver um equilíbrio. O Emmanuel tem uma lição fantástica, que eu gosto muito, chamada caridade e raciocínio. A caridade ela não prescinde da razão. É preciso olhar com muita acuidade e com sentido de justiça e misericórdia juntos, mesclando os conceitos, para que a caridade não seja, na verdade, pródiga, ou que ela seja injusta, porque, não raro, a pessoa recebe o que não sabe ter. E, por outro lado, há uma lição fantástica, que eu também gosto muito, e sempre anoto nas minhas perorações, ela está anotada no livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, quando Humberto de Campos ele relata uma história muito curiosa. Eu acho que o personagem dessa história era amigo do Nicodemos. Nicodemos é aquele que foi perguntar a Jesus sobre a reencarnação. Então, o Malebel, acho que devia ser amigo dele, numa sexta-feira, no happy hour, o Malebel vai conversar com Jesus a respeito do programa que ele estava implantando. Jesus vinha revolucionando a humanidade com os seus conceitos, ele estava destruindo todos os velhos conceitos,
E o Malebel escutou falar de Jesus e falou: vou lá verificar o que esse cara está falando aí, porque esse negócio me interessa. E Humberto de Campos, com a sua poesia, com a sua forma muito característica, como jornalista espiritual que é, ele relata, então, essa lição, o programa do Senhor, e que eu vou tentar narrar para vocês aqui rapidamente. Narra que o Malebel, sentindo-se incomodado com as perguntas, foi procurar Jesus na multiplicação dos pães, a segunda, quando 5 pães e 3 peixes saciaram uma multidão inteira. Ao final dessa festa espiritual ou física, não me compete discutir aqui o fenômeno de efeito físico que acontece lá, mas o Malebel montado num cavalo, diz Humberto de Campos, num cavalo digno da sua estatura profissional, digno da sua envergadura, do seu conceito administrativo na cidade de Jerusalém, ele chega para Jesus no meio daquela multidão de pessoas muito simples, destacando-se pela forma como montava o seu cavalo, ricamente ajaezado, arriado, e Jesus o divisa logo e Malebel já vai direto ao ponto e pergunta assim: és tu, olhando para Jesus, ainda a certa distância, és tu o anunciador da nova era? Jesus responde: sim, sou eu. Eu diria que se fosse uma linguagem atual, ele fala: eu sou o cara, sou eu mesmo que estou levando, estou fazendo aí plantando uma ideia nova. E o Malebel ficou muito interessado, porque verdadeiramente o que ele já conhecia de Jesus era muito fantástico, era muito bom porque chamou a atenção dele. E ele vai direto ao ponto, e aí é preciso destacar que o Malebel era uma personalidade que cuidava da fiscalização na Prefeitura de Jerusalém. Eu até imagino aqui, caricaturando o fato, que ele estava querendo deixar o currículo dele, porque se esse programa social se estabelecesse, o Malebel já teria, caso ganhasse uma configuração de governo político, já teria o emprego dele garantido e já pensou logo em deixar o currículo dele. E Malebel pergunta assim: em que base se dará essa nova sua proposta? Já que você está implantando um programa novo, o que base se dá? Como é que será isso? Jesus responde, acho que até já tinha lido o Livro dos Espíritos, ele diz: Jesus, o meu programa, esse modelo que quero implantar, ele implica em obrigação de trabalho para todos. Veja bem, segundo a lei moral, a obrigação de trabalho para todos. O Malebel ficou muito extasiado com aquilo, falou: opa, estou dentro, porque certamente, se ele era fiscal e tem trabalho, o trabalho tem fiscalização, e ele seria o competente para fiscalizar. E ele pergunta, então, quem vai fiscalizar? Segue o diálogo de Malebel com Jesus. Aí, por quê? Ele já queria deixar o currículo. Nessa altura, ele já tinha descido do cavalo, já estava se aproximando, já estava querendo intimidade com o mestre. E ele pergunta, quem vai fiscalizar? Aí Jesus pega a brasa dele e joga no balde, quando diz assim: a fiscalização será por conta da consciência de cada um. Malebel ficou profundamente decepcionado com aquela resposta, chegou a gelar. Eu fico pensando, se fosse eu ficaria gelado. Aí Malebel, então, ridiculariza Jesus. Esse negócio vai ser uma bagunça completa. Como é que um trabalho não tem fiscalização? Esse seu trabalho não tem disciplina? Aí Jesus responde: nenhum trabalho prospera sem disciplina. A lei do progresso se dará com base na disciplina que cada um der. E aí, então, segue-se 4 outras perguntas das 10 desse questionário que Malebel faz a Jesus, que eu quero destacar. Então, eu conto essa história para destacar essas 4 perguntas. Malebel pergunta a Jesus: qual é a função dos melhores? Responde Malebel pergunta: qual é a função dos melhores? Responde Jesus: melhorar os piores. Malebel vai ficando cada vez mais decepcionado, porque não estava entendendo nada daquilo. E qual é a função dos bons? Redargue Malebel. Responde Jesus: a função dos bons é melhorar os maus, para que se tornem igualmente bons. E qual é a função, prossegue Malebel, qual é a função dos intelectuais, dos sábios?
A função dos intelectuais e sábios é esclarecer os ignorantes para que se tornem sábios um dia. E qual é a função dos ricos? Malebel, Jesus responde: a função dos ricos é propiciar oportunidade aos pobres para que se tornem igualmente ricos. O questionário eu paro aqui, porque segue-se ainda 3 perguntas que você poderá encontrar lá na internet com o título O Programa do Senhor, que é a primeira lição desse livro, Contos e Contos. Então, nós temos aí 4 figuras, dos melhores, dos bons, dos sábios, dos ignorantes. E talvez nós podemos aqui nos considerar, nos colocar dentro desse conceito. Em qual conceito nós nos colocamos? Nós nos colocamos dentro do conceito dos melhores ou dos piores? Dos maus ou dos bons? Dos sábios ou dos ignorantes? Dos ricos ou dos pobres? Verdadeiramente, nós já estamos no estágio evolutivo que não nos coloca, talvez, nem num quadro nem outro. Nós temos um quadro intermediário. Não somos melhores, mas não somos piores. Não somos bons, mas também não somos tão maus. Não somos tão ricos assim, porque ainda nos faltam muitas coisas, mas todos nós já podemos fazer alguma coisa. Também não somos tão pobres ao ponto que não possamos auxiliar as pessoas. Então, com esse conceito, com esses conceitos jurídicos trazidos nessa proposta trazida, nós vamos encontrar, então, o dever legal e o dever moral. E aí eu chamo a atenção para uma afirmativa de Mandela, quando Mandela diz que ninguém sabe verdadeiramente o que é uma nação até que tenha estado em uma das suas prisões. Uma nação não deve ser julgada pela forma como trata seus cidadãos mais elevados, mas como trata os seus entes menos queridos. Mandela. E o Evangelho segundo o Espiritismo andando na mesma direção, com outras palavras, mas o mesmo foco. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Nesse sentido, então, buscando entender o que a justiça diz, nós vamos percorrer no direito internacional esse suporte que é oferecido à pessoa que se encontram na condição de privação da liberdade. Eu não chamo de preso. E por que eu não chamo de preso? Porque preso é aquele que está preso. Eu conto pessoas dentro da cadeia que estão soltas, porque a sua consciência está absolutamente já liberta. Quem não os libertou foi a justiça humana. Mas eu encontro pessoas que estão nas ruas, que estão aprisionadas nos vícios, no egoísmo e nas suas mazelas morais. Mas buscando agora no direito escrito, no direito traçado como normas, nós vamos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, que afirma que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Toda pessoa, não exclui nenhuma. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou comum, tanto em público como em privado, pelos ensinos, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Isso está no artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos, que nós sabemos que ela é aceita por todos os países signatários da ONU e outros países que não fazem parte da ONU, mas adotam essas regras. Por outro lado, também nós temos as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, a chamada regra de Mandela. Na regra de Mandela, eu tenho esse material disponível, se precisar. Na regra 65, diz o seguinte: se o estabelecimento prisional reunir o número suficiente de reclusos da mesma religião, deve ser nomeado, autorizado, um representante qualificado dessa religião. Se o número de reclusos justificar e a circunstância permitida, deve ser encontrada uma solução permanente. Olha bem, a solução permanente é, então, aqui no Brasil, dar às religiões o papel que o Estado não pode fazer. Vamos ver um pouquinho mais à frente. No item 2 da regra 65, o representante qualificado, nomeado, autorizado, nos termos do parágrafo 1 dessa regra, deve ser autorizado a organizar periodicamente, portanto, ele tem uma sazonalidade,
ele tem o direito costumeiro, diz que nós vamos à igreja, em média, uma vez por semana. Então, isso, dentro do sistema prisional, é adotado como um padrão, uma visita semanal. Periodicamente, serviço religioso a fazer, sempre que for aconselhável, e ainda mais, ele fala das visitas pastorais privadas. Aquele mesmo diálogo que o advogado tem lá no confessionário, entre aspas, lá no momento que o preso fala com o advogado, essa previsibilidade está no Tratado Internacional, num horário apropriado aos recursos de sua religião. A Igreja Católica adota a confissão. Nós, espíritas, podemos falar aqui do atendimento fraterno. Eu faço atendimento fraterno em algumas unidades, onde é possível fazer em razão de outras conjunturas, embora nem todo diretor de presídio, esse problema que nós vamos tratar mais à frente, é de que o diretor de presídio não, não adota essa prática, porque ainda não confia no atendente, embora ele confie no padre, porque está consolidado isso. E é uma prática interessante, porque não raro as pessoas têm dramas que não podem ser relatados a qualquer pessoa, porque tem que ser preservada a intimidade dela, mas ele se sente confiante em falar para a gente e a gente pode, então, ajudá-lo. Ainda na Resolução 65, o direito de entrar em contato com um representante qualificado da sua religião nunca deve ser negado a qualquer recluso. Por outro lado, se o recluso se opõe à visita de um representante de uma religião, sua vontade deve ser também plenamente respeitada. O que quer dizer aqui que já mesmo no direito internacional, nós temos que não se deve impor religião alguma. E na regra 66, tanto quanto possível, cada recluso deve ser autorizado a satisfazer suas exigências da vida religiosa, assistindo aos serviços ministrados no estabelecimento prisional. E eu destaco aqui essa última expressão: tendo na sua posse livros do rito e da prática do ensino religioso de sua confissão. Então, o interno, a pessoa na condição de privação da liberdade, ele tem o direito internacional e legal, porque também está na lei de execução penal, ele tem o direito de ter o livro da sua confissão religiosa. No Brasil, pela experiência que nós temos aqui, eu conheço muitos presídios do Brasil, do Espírito Santo, todos, e eu conheço muitos presídios do Brasil, há, na verdade, quase que uma regra de que a Bíblia deve ser esse livro. Mas, exatamente porque nós temos uma inexpressiva participação dos espíritas nos presídios do Brasil, é preciso dizer aqui que apenas 66% dos presídios do Brasil têm assistência religiosa, uma assistência religiosa. Então, nós temos, quer dizer, 66% não tem. Olha, é muito alto isso. Então, lá, a Bíblia só entra se um familiar leva. E nós aqui no Espírito Santo trabalhamos com a ideia, já que a codificação são 5 obras, e eles não gostam de permitir muitos livros dentro do sistema, a gente negociou. A gente busca levar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos para essas pessoas. E a gente tem conseguido implantar isso. Na legislação pátria, e isso aí nós estamos falando para pessoas com conhecimento do direito, operador do direito, advogado, eu não pretendo ensinar direito para vocês, eu sou apenas um bacharel e já terminei minha faculdade há muitos anos, passeio por essas experiências muito mais pelos estudos práticos que faço e alguns cursos que faço, mas nós sabemos que a Constituição, no artigo 5º, o inciso 7, garante, então, a assistência religiosa aos civis e militares e internação coletiva. Aqui tem um elemento, inclusive, a considerar, porque quando fala em internação coletiva, a gente só fala de hospital, a gente fala de quartel e a gente fala de presídio. Mas agora nós temos uma outra figura aí que precisa ser, na interpretação do direito, ela precisa ser considerada, por exemplo, que são as comunidades terapêuticas. Hoje, em razão da luta antinosocomial e do custo do leito hospitalar e das especificidades que a dependência química, que é uma das questões que a gente
estuda dentro do sistema, exige, então, um tratamento diferenciado que não tem necessidade do tratamento, quase sempre, do tratamento clínico, e sim do psicoterápico. Portanto, o modelo de internação é diferenciado, ainda que precisa ser garantida lá a assistência religiosa, que, em verdade, também é questionável. Porque, quando se fala de assistência religiosa, muitas pessoas entendem que nós estamos falando de conversar uma pessoa a uma bandeira religiosa. Do ponto de vista espírita, isso não é adequado, porque nós não estamos interessados em fazer as pessoas espíritas. Ainda que, se for espírita, seja bom. Mas nós estamos interessados em fazer com que matemos o mal que existe dentro do indivíduo para que ele se torne um homem de bem. Porque o homem de bem pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita e pode até não ter religião alguma. E, nesse sentido, há uma confusão generalizada entre os operadores do direito na área administrativa e mesmo, às vezes, confunde-se os penalistas e os administrativistas com relação à questão da laicidade do Estado. O Estado é laico, mas ele não é laicista. O que é o Estado laico? O Estado laico é aquele que respeita todas as manifestações religiosas. Mas o Estado laicista é aquele que não quer permitir ou restringe determinada religião. E, nesse sentido, vem em nosso socorro a Constituição Federal, artigo 19, que veda à União, ao Estado, ao município, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar o seu funcionamento ou manter com eles ou seu representante relação de dependência e aliança, privilegiando alguém, a não ser ressalvadas as questões quando essa colaboração tem interesse público. E essa relação precisa ser dialogada. Aqui no Espírito Santo, nós enfrentamos diversos problemas nos primeiros momentos em que nós entramos nessa luta, em 2004, para ser mais exato, e nós começamos a estabelecer, então, um diálogo interreligioso. Esse diálogo interreligioso criou aqui no Espírito Santo o GINTER, um grupo interconfessional composto de um padre, 3 pastores evangélicos, um espírita, 2 técnicos da Secretaria de Justiça, e nós passamos a administrar todo o sistema religioso do sistema prisional. Não tenho dúvida que, no primeiro momento, foi, digamos, muito tensa as nossas relações, porque verdadeiramente nós tínhamos pessoas muito preconceituosas, mas foi com o tempo e com a discussão e com fraternidade, com o respeito e com muito diálogo que a gente conseguiu, então, consolidar. E já em 2007, o governo do Estado deu a esse grupo GINTER a responsabilidade de gerenciar toda a assistência religiosa dentro dos 37 presídios do Espírito Santo. Com isso, a gente ganhou visibilidade. Com isso, foi possível, na verdade, desenvolver projetos dentro do sistema. Com isso, foi possível treinar os voluntários, e hoje os 2.500 voluntários que nós temos atuando dentro do sistema prisional, católicos, evangélicos, não são muitos espíritas, temos poucos espíritas, embora eu tenha, aqui no Estado, eu coordeno 18 grupos em presídio do Espírito Santo que atuam quinzenalmente ou semanalmente. E essas pessoas passam por treinamentos, eles passam por um programa de treinamento, de capacitação permanente. Ele não entra no sistema mais se não tiver um treinamento que pode ser dado pela própria instituição com o acompanhamento desse grupo. Nós convencionamos isso. Nós temos aqui uma chamada Carta do Espírito Santo, onde os 38 segmentos que atuam dentro do sistema prisional das diversas religiões se sentam e conversam num conclave para que a gente possa alinhar conceitos, entendimentos, a fim de que se trabalhe a questão da diversidade religiosa, porque ela é muito forte dentro do sistema. Ela é muito viva. Aparentemente, o presídio sendo um local onde ninguém quer ir, mas lá dentro o espírito da religiosidade, o debate religioso ocorre permanentemente. Primeiro que é uma novidade quando o pastor vai ao presídio,
quando o espírita vai ao presídio levar um assunto daqui de fora, como vamos falar do aborto, vamos falar do feminicídio, vamos falar da violência contra a mulher, vamos falar da dependência química. Eles estão ávidos porque não têm acesso à biblioteca. A biblioteca dos presídios é uma piada completa. Quem visita presídio sabe que a biblioteca do presídio é uma piada completa. São raros os presídios do Brasil onde as pessoas têm acesso ao livro. E por falar em livro, eu não sei se os colegas estão cientes, mas recentemente, em maio do ano passado, está fazendo um ano, nós participamos de um debate nacional através do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, e nós apresentamos uma proposta para a inclusão do livro religioso na remissão por leitura. Nós sabemos que a remissão se dá pelo trabalho, pelo estudo e também pela leitura. Mas se a gente for pesquisar nos presídios do Brasil, também tem poucos presídios, poucas varas de execuções penais que, na verdade, efetivamente implantaram a remissão por leitura. Então, esse é um desafio para as AGES do Brasil. Como o advogado penalista, o criminologista, o que lida com o direito penal, ele precisa conhecer muito bem isso e participar de alguma maneira de um debate local, seja ele a nível da comarca, seja no Estado, seja no Conselho Penitenciário, seja naquele conselho que o juiz constitui, agora me esqueço o nome, o Conselho da Vara de Execução Penal, para que possa, na verdade, implantar a comissão de leitura, a remissão por leitura, e, inclusive, incluir o livro religioso, porque isso antes não estava vedado, mas em razão de que o Estado é preconceituoso, porque algumas pessoas o são, sobretudo alguns administradores, e alguns juízes também, e alguns promotores que não cobram, que não fiscalizam, então o livro religioso não entrava nessa história. Então, agora, com a resolução 391, se os companheiros não tiverem, eu tenho, eu acho que eu já passei para a Bárbara, veja bem, e eu posso passar de novo, se for o caso, para quem não conhece, essa resolução ela abre a perspectiva agora da gente incluir o livro religioso, não apenas o espírita, porque em algum estado, por exemplo, no Nordeste, nós tínhamos no Ceará e no Maranhão, o Ceará fizeram uma resolução para incluir o Corão. No Maranhão, fizeram uma resolução para incluir a Bíblia. E foi com base nisso que nós fizemos uma pesquisa também nacional e construímos, no ano passado, uma comissão, aliás, no passado, no ano atrasado, uma comissão, que resultou, na verdade, de uma consulta que nós fizemos ao Ministério da Justiça. Tivemos que acionar o senador Girão, tivemos que acionar o ministro Fux, e esse material chegou na mão do ministro Fux. Nós ficamos muito felizes quando ele nos recebeu o nosso documento, ele confirmou por e-mail esse material, e ele incluiu, então, no grupo de trabalho que estava estudando a remissão por leitura, e incluiu o livro religioso. Mas nós tentamos, no mesmo documento, no mesmo estudo, nós tentamos excluir o livro que estimulasse a lascívia, a violência, o uso de droga. Não conseguimos, porque entenderam que seria censura. Mas eu acho que, ainda assim, foi uma conquista muito grande incluir, então, o livro religioso na remissão por leitura. Então, o Estado ele precisa assegurar a prática religiosa de tal maneira que se cumpra aquilo que está na Lei de Execução Penal, no artigo 11. E o artigo 11 ele trata das 6 assistências. Dentro da sexta, nós temos lá a assistência material, a saúde, a jurídica, a educacional, a social e a religiosa. Agora, é preciso destacar que a assistência religiosa é colocada como uma alternativa quase, digamos, a gosto dos religiosos. Ao contrário do que diz a legislação internacional, é o que diz a Lei de Execução Penal e a própria Constituição. Ela tem que ser uma política pública tratada com a mesma igualdade, com o mesmo deferimento, com a mesma preferência de qualquer outra das assistências, porque é um direito inalienável do homem. E no artigo 24, essa questão da posse do livro religioso ela está contemplada, né, no artigo 24. Inclusive, no parágrafo 1º, e pasmem, no estabelecimento haverá o local apropriado para os cultos. Verifica aí nos presídios de Pernambuco,
ou de quem vai nos ouvir depois, se os presídios são construídos com essa proposta. Exatamente porque não se estuda a pedagogia da pena. Ainda nós trabalhamos no conceito de penitenciária. Lá no conceito de evolução da pena, quando o Estado aplicava a punição, sem olhar, na verdade, o objetivo proposto, que era reintegrar o homem, criar, na verdade, uma intimidação social para que o indivíduo não delinquisse, mas, sobretudo, cuidar desse homem para que ele pudesse voltar para a sociedade naquilo que se chama ressocializado, não gosto dessa palavra, mas que ele volte melhor, dentro do escopo da ideia de buscar o homem de bem. Nesse sentido, então, a assistência religiosa ela precisa ter tratamento igualitário com qualquer outra assistência. E não se pode suprimir a assistência religiosa sob qualquer argumento que não seja justificado. Porque o diretor não quer fazer, porque o diretor não gosta, porque o juiz não atenta por isso, o conselho penitenciário não fiscaliza, dizer, o conselho do juizado não fiscaliza, não existe. Não, essa é uma questão que nós temos que martelar. Até porque nós, espíritas, estamos entrando no reino do espírito. E quem vai lá na escala espírita, nas questões 97 a 111, quando nós estamos lá estudando os espíritos perfeitos, os bons espíritos, os espíritos puros, vão verificar essa ascese, esse aperfeiçoamento natural pela via da reencarnação. E a ciência religiosa ela tem um papel, sobretudo, quando ela é levada no campo da espiritualidade, não da religião, digamos, dogmatizada, mas no conceito da assistência espiritual. Aqui no Espírito Santo, a gente até mudou o conceito. A gente não trabalha com a ideia de assistência religiosa, a gente trabalha com assistência socioespiritual. E eu explico por quê. Porque não raro você vai ao presídio, o presídio te pede uma roupa, ele te pede um shampoo, a mulher pede um topper, pede um absorvente, pede um barbeador, um aparelho para depilação, um shampoo para o cabelo. E quando ele sai, ele precisa tirar o uniforme, e muitas vezes tem abandono da família. Então, ele precisa de um suporte social que muitas vezes o Estado não pode dar. Então, nesse sentido, nós transformamos esse conceito e estamos propondo, inclusive, que os pensadores espíritas, os pensadores, os juristas, eles consigam entender esse conceito novo e mudar a própria legislação, já que, na verdade, a sociedade está sendo chamada para dentro do sistema, porque o Estado já admitiu que não deu conta, como acontece com a PAC. Quando o Estado abre a perspectiva de oferecer uma alternativa, digamos, penal, mas pedagógica, como a PAC faz, o Estado está reconhecendo que esse sistema é falido. Nós temos aí uma incidência criminal hoje em torno de 70%. Então, deixar de fora a ciência religiosa é não só a lesão a um direito, o descumprimento do dever, mas uma falta de visão de mundo, porque o mundo hoje está chamando por isso. Então, nesse sentido, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária edita a Resolução 8, de novembro de 2011, reafirmando que o Brasil é um Estado laico, assegurando a inviolabilidade da liberdade de crença, de religião, o livre exercício de cultos e a prestação de assistência religiosa nas unidades civis e de internação coletiva. Ele reafirma isso já em 2011. Nesse sentido, avançando para o nosso entendimento, então, essa visita que se faz ao presídio, que se quer, na verdade, iniciar, estimular, essa visita em condição de privação da liberdade é mais do que um momento de oração e reflexão. Se a gente for ao presídio para orar e refletir, a gente nem precisava ir, porque nós sabemos que podemos fazer à distância. Mas quando o Estado abre essa porta larga para a sociedade, para compreender a sua própria inércia na busca de uma questão da educação de qualidade, quando ele trabalha a questão da que deve trabalhar, e eu falo de educação, no conceito de Kardec, questão 685A, a educação moral e intelectual. A intelectual, a raça moral. E também a compreensão da dimensão da dor das famílias envolvidas, a questão das vítimas, pouco se fala a respeito do direito das vítimas, dos elevados custos econômicos já citados, resultante dessas questões da violência em si, e a perspectiva ampliada de compreender a dimensão integral do ser, a visita ao presídio que nós estamos defendendo,
buscando a sustentação jurídica, a sustentação doutrinária, a sustentação sociológica, a sustentação política dessa questão, ele trata para nós de mostrar que nós temos um nicho, uma caverna escondida, similar ao que se tinha lá em Jerusalém, quando se falava lá do Vale dos Leprosos, porque ninguém quer essas pessoas. No entanto, é preciso compreender também, conforme nos fala a questão 796 do Livro dos Espíritos, a questão da severidade das penas. E Kardec anota isso numa expressão muito interessante. Santo Agostinho também fala isso na questão 1013 e seguintes. Mas no estado atual da sociedade, a severidade das penas, das leis penais, não constitui uma necessidade. Essa é uma questão muito, muito relevante para nós, operadores do direito, tratarmos. Porque se de um lado a gente vai lá dentro do presídio trabalhar o homem que quer recuperar-se, o que fazer com aquele homem que dentro da prisão continua cometendo delitos? Porque nós sabemos que tem pessoas que comandam o crime de dentro do presídio. E como é que a caridade e a justiça, na visão espírita, deve tratar essas pessoas? Olha, se nós passearmos pelas recomendações de Santo Agostinho a partir da questão 903, a resposta de Kardec na questão 796, a resposta de Kardec nas questões 794, 795, 796, 797 do Livro dos Espíritos. E, sobretudo, na resposta da 796, Kardec diz assim: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal, depois de feito, do que secar-lhe a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, o que, então, não precisarão de leis mais rigorosas. De fato, o tempo nosso recomenda um debate a respeito disso. Porque se as pessoas dentro do sistema elas não frearam, nós temos que pensar que cabe a prisão perpétua e a doutrina espírita não fecha a questão em torno da questão da prisão perpétua. Ela não fecha. Porque é preciso frear o mal. É claro que não estamos falando da pena de morte. Isso não. Pena de morte, o aborto, esses pontos são regras pétreas. Mas quando se trata da prisão perpétua, a pena deve durar enquanto durar o mal no indivíduo. Porque se ele, na verdade, continua fazendo o mal, esse indivíduo tem que ser freado de algum meio. Não vamos lhe tirar os direitos e as garantias. Então, é preciso estabelecer o devido processo legal. Mas se a sociedade entende que esse indivíduo precisa ser freado, é preciso estabelecer mecanismos para que a gente possa entender e a gente não fazer com que o direito ele seja, na verdade, manipulado ao sabor de determinados interesses. Então, nesse sentido, para ir, na verdade, já me aproximando do final, para dar a palavra para as pessoas, há muitas questões a ser respondidas. A questão da justiça terapêutica e a questão da justiça restaurativa, que são temas bastante curiosos para que a gente possa estudar melhor. A assistência do preso que está fora do presídio, mas com restrições, por exemplo, a prisão domiciliar e a tornozeleira eletrônica. Será que ele tem direito à assistência religiosa, mas a tornozeleira limita o seu trânsito? A participação do conselho penitenciário. Quem são as pessoas que compõem o conselho penitenciário quando, em alguns estados, ele é um conselho meramente político ao sabor do governante de plantão? Porque essa questão deve ser uma política de Estado, não de governo. O conselho da comunidade, que eu não consegui me lembrar lá atrás, agora me lembro, no própria participação do conselho da comunidade. As religiões estão participando disso, os patronatos, que alguns estados não têm, e aí, por fim, a questão da resolução 391. Nesse sentido, meus queridos, eu abro para vocês agora, então, estamos falando já tem 50 e poucos minutos, abro espaço para ver se a gente consegue conversar alguma coisa em torno disso. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Fiorito. Sim. Muito bem. Estamos ouvindo. Essas reflexões, então, são singelas, muito rápido no tempo que nos permite, mas se tiver alguma pergunta, alguma participação, eu penso que é oportuno a gente estar conversando a respeito disso.
Alguém deseja fazer alguma observação ou comentário? Acho que Salomão. Pode ficar à vontade, Salomão. Uma das questões mais difíceis que nós temos para implantar esse trabalho é contar com a colaboração dos presidentes de centro espírita. Então, no projeto que nós implantamos aqui, nós criamos um programa de sensibilização através de palestras específicas, com o tema da caridade, mas treinando alguns palestrantes espíritas para falar do tema com propriedade. A gente encontra na internet, sem demérito de quem quer que seja, pessoas que falem do tema, mas que nunca visitaram um presídio. E nós sabemos que quem quer falar de dependente químico deve, na verdade, ter uma vivência com essas pessoas. Porque os dramas dessas pessoas são visíveis. Eles são muito acima do que a nossa razão pode compreender. Então, no sistema prisional é a mesma coisa. Eu, por exemplo, como policial, eu trabalhei 30 anos na rua. E eu ficava muito aceso, embora eu fui um policial casca grossa, eu chegava junto, tenho até, digamos, elogios em torno dessa postura mais severa, do policial cascudo, como se diz na rua, na rua, mas me sensibilizava o fato de ver uma menina, uma mulher, uma pessoa frágil na rua, quando ele falava que estava com fome. Quando ele roubava um celular, na época nem tanto, roubava-se menos celular, hoje rouba-se muito, mas ele fazia o furto de um bujão de gás ou de uma bicicleta para sustentar a família. Ou quando o cara voltava para a cadeia a segunda vez. E eu fico perguntando, mas a cadeia é um inferno? Por que o cara volta para a cadeia a segunda vez? Essa questão tem que ser uma indagação consciencial, permanente, a fim de que a gente possa entender o drama dessas pessoas, porque, querendo ou não, são nossos irmãos. Em encarnações passadas, quem era esse cidadão que aparece no nosso cenário? Quem era esse cidadão? Um que nós abordamos? Um que nós desencaminhamos? É o debate. Fiorido? Oi. Temos um associado nosso, né, nosso querido Salomão, querendo fazer alguma observação, não sei se é uma pergunta, uma observação, um comentário. Claro, pode ver. Eu não estou vendo vocês. Se vocês estão me vendo, não estou conseguindo ver você. Pode fazer que eu estou ouvindo bem. E te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem e te ouvindo bem. Você nos ouve bem? Estou ouvindo muito bem também. Pronto. Salomão, pode ficar à vontade, Salomão. Bem, primeiro eu queria elogiar o nosso caro Fiorido, né, pela disposição em estar aí colaborando com a AGE Pernambuco. A gente está vendo que ele está, inclusive, fazendo o estudo dele lá do hospital, né? Eu acho, me parece que está no quarto do hospital. Então, assim, parabenizar pela disposição, pelo compromisso, né? De estar aí. Que coisa, ao mesmo tempo, né? Que coisa, assim, incrível, né? A gente poder, mesmo assim, né? Tá tendo um estudo espírita, né? O que a tecnologia nos permite, né? E dar essa, que eu acredito que é uma alegria também para o nosso irmão que está aí colaborando. Né? E se Deus quiser, logo vai estar fora do hospital e voltando aí para as suas atividades normais. Mas veja, eu teria duas assim perguntas, que seria o seguinte. Uma era que eu queria ouvir, né, pela experiência que ele tem, né, dos dois lados, tanto de ter trabalhado tantos anos como policial militar e hoje trabalhar aí no sistema penitenciário, né? Eu me lembro de Fiorido, inclusive, quando tinha um grupo de e-mail da AGE Brasil, antigo, tinha um grupo, e Fiorido sempre se manifestava lá, né? Então, veja, eu queria primeiro assim, ouvir a posição dele sobre dois temas. Um era o seguinte: se há espaço hoje ainda para discussão sobre descriminalização do aborto, né? O que é que ele pensa sobre isso? Se já vivenciou alguma coisa nesse sentido no sistema carcerário do Espírito Santo? Porque a gente sabe que é raro também a gente ter pessoas cumprindo pena por aborto. Mas se já vivenciou isso, se entende que há espaço para isso, porque isso é um tema que certamente virá à tona nesse ano, porque a gente vai ter campanha para presidente, é um tema que sempre vem em volta, né? Queria ouvir sobre esse tema e também o seguinte, com relação ao abuso sexual infantil, o Espírito Santo, inclusive, que é, né, um estado onde teve, lamentavelmente, um crime envolvendo a Araceli, né, a menina. A gente tem hoje em dia, foi anos atrás, nos anos 70, Fiorido certamente acompanhou isso, inclusive o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil é em homenagem à Araceli, acho que me parece que é no dia da morte dela, né?
Então, é um dia que, simbolicamente, no Brasil inteiro, há vários atos nesse sentido. Aí eu vejo o seguinte, os Estados Unidos, Fiorido, ele adota uma política de que o criminoso sexual, ele, uma vez tendo praticado e ido para o sistema, quando ele sai do sistema, e principalmente quando é caso que é detectada aquela questão de ser já de ser reincidente e tudo, ele fica vigiado pelo sistema, ou seja, se ele vai, o endereço onde ele for por isso que eu queria lhe ouvir. Ele fica registrado e assim é comunicado às principais autoridades daquele bairro de que aquela pessoa está morando ali agora e tudo, depois já dele ter saído da prisão. Eu queria lhe ouvir sobre isso, né? Ouvir um pouco, e se já teve alguma oportunidade de cuidar de lidar com esse tipo de criminoso sexual, e o que fazer nesse sentido, se há espaço ainda para recuperação, nesses casos aí mais extremos, né? Daquela pedofilia mais, que é quase uma patologia, mas eu queria lhe ouvir sobre isso. Bom, veja bem, vamos primeiro à questão do aborto, porque é uma questão pétrea. A doutrina espírita fecha a questão em torno do aborto a partir da concepção. A partir do momento que o espermatozoide fere o folículo de Graafi, inicia-se, então, ali a formação de um novo corpo. A partir daí, o espírito, se não está, digamos, comprometido absolutamente com aquele corpo, mas já tem uma vinculação energética com aquele corpo, portanto, ali já se configura a perspectiva de vida. Então, a doutrina espírita fecha a questão em torno da questão do aborto, e essa é uma questão muito séria, porque nós estamos vendo espíritas que estão defendendo o aborto. Isso é muito complexo, e nós não temos que ter a preocupação de agradar A, B ou C. A questão 880, a questão 880 do Livro Espírita é clara a respeito disso. Primeiro, o direito de viver. E é preciso não apenas o direito de viver, mas o direito de viver com abundância. Eu vim que para ter vida e abundância. Então, a reencarnação, o aborto é, na verdade, uma regra, uma conduta contrária à proposta, a um planejamento divino que permite o nascimento de pessoas com a finalidade evolutiva, questão 132, questão 166, 167 do Livro Espírito, questão 171 do Livro Espírito, questão 222 do Livro dos Espíritos. Então, trata absolutamente dessas questões. Então, a questão do aborto é uma regra pétrea. A gente pode discutir a questão desde que não seja para permitir o aborto. A gente tem que permitir, na verdade, a discussão em torno da questão, que ela vai aparecer no cenário como uma proposta pedagógica de resguardo da vida. Então, o Espiritismo é pela vida. No que toca à questão dos criminosos sexuais, é preciso dizer que o criminoso, como todo ser que está encarnado na Terra, é um doente. A Terra é um planeta de expiações e provas, e os habitantes aqui estão na condição de espíritos internados num hospital, ou numa penitenciária, ou num terreno malsão. Os espíritos que estão aqui são da categoria dos espíritos imperfeitos. E as imperfeições são das mais diversas ordens. E nós sabemos que essas doenças mentais, essas psicopatias, esses comportamentos que surgem, eles são também um escândalo para a sociedade, mas nós sabemos que a lei divina tem um controle completo a respeito disso. No que toca ao tratamento do ser encarnado, dias atrás, eu atendendo, eu visito o presídio regularmente, tá? Eu estou falando desses assuntos, mas eu visito o presídio regularmente 2 vezes por semana, e eu visito um presídio de segurança máxima. Então, na última vez que fui ao presídio, numa das galerias, onde eu falei para 400 presos trancados nas suas jaulas, nas suas celas, perdoa a palavra, porque parece jaula, mas são celas, em 10 presos em cada cela, 20 celas de um lado, 20 do outro, um corredor, isso é mais ou menos característica das prisões do Brasil, surgiu uma pergunta a respeito desse assunto. E aí o preso disse para mim o seguinte: o senhor sabe, me chamou de coronel, o senhor sabe, coronel, o que acontece com um cara desse que estupra uma criança, o que acontece aqui dentro? Eu disse para ele o seguinte: eu sei. E talvez no seu lugar eu me comportaria da mesma maneira, com o seu nível de conhecimento. Mas com o nível de conhecimento que eu tenho hoje, eu digo para você o seguinte:
Se fosse seu filho que estuprasse alguém, qual comportamento você teria? Você também decretaria uma sentença para ele? Ou você impingiria a ele, por mais severo como pai que você é, uma regra que não lhe tirasse a oportunidade do resgate? E ele ficou parado, assim, quase de boca aberta com a observação que fiz, porque o conceito de justiça ele é um conceito muito ainda deturpado, dentro dos princípios do cisco e da vara, e da trave. Quando o defeito é no olho do outro, então eu multiplico o defeito. Quando é no meu olho, eu minimizo o defeito. Então, nessa questão, é preciso considerar o conceito de Jesus, não julgueis para não ser julgados. Por outro lado, ao estudar a vítima, a gente tem que olhar o que foi que aconteceu, e à luz da doutrina espírita, que, na verdade, a providência divina, podendo evitar aquele fato, não evitou. Porque se Deus pode tudo, ele poderia ter evitado aquele fato. Um cachorro que aparecesse, uma abelha que picasse o cidadão, uma cobra que aparecesse, alguém que chegasse na hora, um telefonema, ou alguém que batesse na porta, vamos dizer assim. Mas não fez. A justiça humana ela complementa a justiça divina naquilo em que o homem, pelos seus interesses, não é capaz de administrar. Mas, como eu trabalho com unidades prisionais e atendo essas pessoas, a gente sabe que essas pessoas são dignas de pena, de tanta piedade quanto a vítima. O conceito, infelizmente, entre nós ainda é muito grave. E, para falar da questão da violência infantil, hoje, a legislação está mostrando uma necessidade de nós estar muito mais atentos, até porque, hoje, já se criou o conceito de violência. Hoje nós temos a violência moral, a violência psicológica, hoje nós temos o assédio, que já são considerados hoje uma nova tipificação de que a moralidade vai melhorando e o conceito de crime também vai ampliando-se. A gente vai deixando alguns, mas vai na verdade, abrindo entendimento de outros. Eu faço também trabalho num presídio que só tem homossexuais. LGBTHIYK, o alfabeto todo. E a gente percebe, na verdade, que são almas em extremo sofrimento. Obviamente, eu não vou lá, na verdade, para dizer, não, tadinho de você e tal. Vamos analisar friamente. A sua conduta foi adequada ou inadequada? Você gostaria que fizesse com seu filho? Ele tem que fazer esse debate franco. Agora, nós não podemos entrar num debate primicivista, tanto na questão do aborto, tanto na questão da violência contra a criança, porque tem uma lei de causa e efeito. O conhecimento do Espírito é que vai dar para a nossa direção. E ele cabe em qualquer lugar, viu, meu irmão? Não tem assunto proibido no Espiritismo. O que a gente precisa discutir com sabedoria, com fundamentação, com boa lógica e também com fraternidade, para não impor a ninguém, porque a doutrina não impõe, ela expõe, mas não impõe. De tal maneira que a gente possa elucidar. E o papel dos homens sábios, lá do Malebel, lá do Ponto de Contos, o papel dos melhores, dos bons, dos sábios e dos ricos, é exatamente assistir essas pessoas. A reencarnação vai resolver o problema deles. Não nos cabe solucionar o problema dele, oferecer oportunidade. Eu até digo para você, meu irmão, uma certa feita, eu como policial, alguém me perguntou assim, aliás, eu sou criticado por alguns policiais aqui do meu estado, e eu não estou muito ligando por isso, não. Mas, uma certa feita, numa reunião mediúnica, aparece um espírito que me falou muito paternalmente, meu filho, agora você vai para dentro do presídio soltar aqueles que você prendeu. Eu fiquei numa felicidade completa, porque eu tinha prendido muita gente, como eu disse, eu fui o policial de fronte, trabalhei 30 anos dentro da viatura, trabalhei em serviço de informações, trabalhei fora daqui do estado, com operações de grande porte. Bom, eu fiquei feliz com aquilo, passados 2 anos, voltou ele, com o mesmo tom de voz e tão paternal quanto antes, falou assim, meu filho, você entendeu errado aquilo que você... aquele negócio da algema, aquele negócio de soltar. Não foi aqueles que você algemou que você vai soltar.
foi aqueles que você algemou ao mal nas suas encarnações passadas. Portanto, o trabalho agora é com a proposta de reparar e não julgar. Eu fiquei, honestamente, eu fiquei do tamanho de uma ervilha naquela hora. Mas eu pude compreender que o meu papel era muito mais que a justiça divina me dava para que eu pudesse olhar aquelas pessoas sob o ponto de vista das minhas imperfeições anteriores do que do ponto de vista deles, porque o julgamento deles será feito por suas consciências, cada um na sua, e eu com a minha. Então, a partir daí, eu parei de me preocupar se eu vou modificar a pessoa. Eu faço o meu trabalho de reparação, apresento a doutrina e aguardo o resultado. Mas aí, para te dar uma notícia ainda, o resultado é fantástico. O resultado é fantástico. A gente não pode esperar de imediato a chamada conversão do indivíduo. Mas é muito prazeroso você estar transitando na rua. Eu tenho uma militância espírita bastante atuante aqui, com as minhas imperfeições, mas eu trabalho, e eu encontro com pessoas invariavelmente citando experiências que aconteceram lá dentro, porque essas pessoas já estão se relacionando na sociedade e elas são muito gratas a afirmar não só o meu papel, mas o papel dos pastores, dos padres, dos amigos que nós temos, em que nós nos encontramos e que volta e meia alguém fala do pastor comigo e fala de mim para o pastor. Porque essa interação acaba sendo um resultado de uma semeadura que nós fizemos. Não sei se atendi a demanda do colega. Atendeu sim, obrigado. Muito obrigado. Temos Antônio está querendo falar. Pode falar, Antônio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fiorido. Eu tenho duas perguntas. Uma você falasse um pouquinho mais o que você acabou de falar agora há pouco, sobre como é recepcionado na polícia de hoje essas suas ideias. Né? Como é que é? Existe uma forte resistência ainda a pensar como você pensa. Eles pensam muito diferente hoje, a polícia. Hoje já existe um grupo que já está pensando dessa forma, já está crescendo essa ideia de pensar diferente, né, de ter um outro olhar. Como é que está a recepção hoje da polícia com essas ideias mais humanitárias, vou dizer assim? E a outra pergunta, depois dessa que você responder, o que é que você considera necessário para o Estado, que é responsável pela polícia militar, fazer em que a polícia mudasse um pouco essa visão? Seria na parte da educação da polícia, da formação dos policiais, teria que mudar a formação da polícia? Como é que você pensa em que o Estado, que é responsável pela polícia militar, poderia realizar na formação dos policiais? Não sei o que fazer, não sei, eu não sou da área, para mudar um pouco essa visão da polícia. Essas são as duas perguntas. Perfeito. A primeira questão é que a sua pergunta me sugere uma outra. Quando a gente começou a atuar dentro do sistema prisional, a gente, na verdade, ignorava o policial penal ou o carcereiro. A gente passava por ele, trocava um bom dia, ele abria a porta para a gente. Com o passar do tempo, nós começamos a perceber que aquele cidadão que está lá, ele é um ser humano tão necessitado como outro qualquer. E a gente começou a perceber a necessidade de se aproximar deles. E aí começamos a criar, por exemplo, um café da manhã, no dia do agente penitenciário, 26 de fevereiro, ou no dia do funcionário público, a gente começou a criar um café da manhã, fazer um culto para eles, um momento de palestra para eles. Isso, na verdade, atraiu a atenção deles para cima de nós, já que eles passaram a ver a gente não como desocupado que ia no presídio, desculpa a expressão, encher a paciência de quem estava, digamos, com certa folga. Mas começaram a perceber que nós tínhamos um papel importante. E com base nessa primeira experiência, nós começamos a atuar dentro da escola penitenciária, onde hoje nós temos inserido no calendário pedagógico, no programa de ensino da escola penitenciária, um tempo de espiritualidade para o agente. Então, isso melhorou muito a nossa relação com o agente penitenciário, porque ele é um ser humano como eu qualquer. Fora as reuniões, porque esse modelo GINTER que nós temos aqui,
ele gera muitas reuniões com o agente de presídio, com o diretor do presídio. Então, nós nos reunimos os religiosos numa sala e nós debatemos todos os problemas da ciência religiosa trimestralmente, num calendário bem montado. Então, tem um planejamento estratégico a respeito disso. Essa é a primeira questão. Então, melhorou a relação com o agente penal, com aquele que administra a prisão. E isso favorece. Ele passa a entender a ciência religiosa hoje como uma política pública, onde ele é parte do processo. 2, na questão da polícia militar, a gente, quando fala de polícia militar, a gente pensa que a polícia é um cidadão que foi criado numa redoma, e um dia alguém botou uma farda nele e ele passou, então, a ser um agente da lei. O policial militar nasceu no mesmo ventre que nasceu o agente penal, que nasceu o advogado ou que nasceu um traficante de droga. É muito possível ter um advogado, um agente penal e um policial e um traficante no mesmo ambiente. Criminosos nascem de mulheres e homens na sociedade, passam pela base escolar, passam por uma formação, passa por um treinamento. Mas antes dele passar por esse treinamento, ele já teve 17, 18, 20, 22 anos de vivência no mundo. É claro que a formação dele naquele período dos 3 anos da formação do oficial, 4 anos em alguns lugares, ou nos 6, 8 meses, às vezes 10 meses, dependendo do estado da formação, isso pode despertar dentro do indivíduo alguma potencialidade que ele já tem. Mas ela não muda o caráter dele. O que muda o caráter do indivíduo é, na verdade, um longo processo pedagógico da vida. Se você analisar, e eu citei isso numa fala de uma forma mais discreta, mas vou ser mais enfático agora, o modelo educacional que nós estamos vivendo hoje, ele é um modelo que forma o homem para o mercado, não forma o homem para a vida. O modelo que está lá hoje é o modelo que diz o seguinte: você precisa ganhar dinheiro para ser um homem de sucesso. O modelo que está aí não forma um homem de bem, ele forma um homem para ganhar dinheiro. E algumas pessoas resolvem ganhar dinheiro de mais diversas formas. Uns vão ganhar dinheiro traficando, outros vão ganhar dinheiro sendo médico, outro vai ganhar dinheiro sendo advogado, outro vai ganhar dinheiro como policial. Se ele não tiver uma base moral na família, onde a escola pode ajudar, as potências do espírito que estão nele vão despertar naquele momento no poder que ele busca. Porque muita gente, em razão dos seus fracassos em existências passadas, eles precisam de poder. Então, eles buscam profissões, e a gente, quem estuda, na verdade, as vocações, quem faz, na verdade, um estudo profissiográfico da sua vida, para escolher a sua profissão, vai perceber que o psicólogo percebe que aquela pessoa tem mais tendência a uma tarefa do que a outra. Inegavelmente, e eu preciso dizer, não só a questão do policial que busca essas profissões que podem lhe dar poder, força, para ele exercer a sua autoridade, ele precisa de uma correção, ele precisa de uma educação. Agora, por outro lado, se você perceber também, quando a gente fala de direitos humanos, tem um equívoco enorme com relação a direitos humanos. Porque quando morre um policial, por mais bárbaro que seja a morte do policial, a manifestação não é a mesma quando tem uma barbaridade contra o cidadão. E nós todos somos iguais. Então, eu vejo com muita preocupação, a sua pergunta é muito pertinente, adequada. Há, sim, uma preocupação do sistema de trabalhar esses valores. Nós temos trabalhado, e eu tenho alguns policiais militares, alguns que me contestam, mas eu tenho alguns deles que trabalham comigo já dentro do sistema, fazendo esse trabalho voluntário, porque todo esse trabalho que eu relatei para você aí, ele é voluntário, mas eu não faço ele sozinho. Ao contrário, eu tenho uma equipe de pessoas que trabalham conosco e que são militares. Uns visitam o presídio do quartel,
outros presídios, visitam os presídios específicos, outros já trabalham. Eu sou vice-presidente do Conselho Estadual sobre Droga aqui no Espírito Santo. Outros participam de projetos sociais. Então, tem uma mudança, digamos, muito leve ainda, mas há uma preocupação, sim, do sistema. E, inclusive, a nossa polícia aqui, nós temos uma diretoria de direitos humanos, exatamente para olhar essa questão, uma corregedoria. Tem um alto índice de apuração e tal, mas também tem irregularidades. Agora, isso é uma política pública que precisa ser visualizada sobre todos os aspectos. Não dá para olhar a violência policial só, sem olhar também a violência que vem do outro lado contra o policial. Você sabe que se o indivíduo for apanhado hoje, a paisana dentro de um ônibus em determinadas circunstâncias, ele é morto. Ou se alguém vai fazer um assalto e está com a arma, ele também vai ser morto. E ele vai reagir. Então, tem aí uma questão que precisa de um debate muito mais amplo do que essa, embora muito pertinente, porque me dá a responsabilidade de olhar essa questão e ver a preocupação das pessoas. É muito pertinente a sua indagação. Eu agradeço por você tê-la feito. Tá bom, querido? Beleza, obrigado. Agora, Paula quer falar também, quer fazer uma pergunta. Pode. Paula? Oi, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, Parabenizar nosso palestrante aí por essa manhã tão esclarecedora, trazendo um conteúdo tão profundo, tão relevante, né? Tantas reflexões. Eu queria questionar o nosso palestrante, como é que ele interpreta essa argumentação da aplicação, né, da doutrina cristã às pessoas que se encontram presas, no sentido de se aplicar o perdão. Na verdade, o que eu estou questionando está diretamente relacionado à minha atuação diária profissional. Atualmente está sendo muito comum, não é, o pedido que eu atuo no tribunal do júri. Então, o pedido por parte da defesa dos acusados, no sentido de se aplicar toda a lógica cristã, e mesmo o fato estando devidamente provado, o crime estando configurado, mas se aplicar esse perdão, porque todos merecem uma segunda chance, porque a Bíblia diz que a quantidade que se deve perdoar é 70 vezes 7, e aquela pessoa é um ser humano, e que mesmo estando provado, né, sejamos humanos e sejamos cristãos, enfim, utilizar essa lógica tentar captar a benevolência como argumentação à seara jurídica. Então, ultimamente, muitos pedidos de clemência. Agora, sim, esse pedido ele é formulado quando uma prova mesmo, uma prova bastante segura, uma prova bastante firme, e principalmente quando se trata de acusado, de pessoa presa, que não registre muitos ou algum ou outro antecedente. Então, meu pedido minha pergunta é como é que o senhor vê, né, a lógica, qual seria a lógica e qual é o sentido de se aplicar a doutrina cristã dentro de um processo penal? Minha irmã, eu agradeço a sua pergunta e eu vou, na verdade, responder com a lógica divina. As leis humanas, elas foram criadas como auxiliares da lei divina. No mundo ditoso, no mundo feliz, no mundo dos excelsos mais elevados, talvez duas regras básicas condensassem todas as leis. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Os códigos humanos, eles só Professor, eu estou de cabeça... Professor, não, palestrante, eu estou com a cabeça baixa, mas é porque eu estou anotando, viu? Ok, obrigado. Nos mundos humanos, no nível da Terra, é necessário muitas leis, porque nós encontramos muitas formas de burlá-las. Quanto mais detalhada a lei, mais perspectiva a gente tem de burlá-la, porque a melhor forma seria ter vergonha de praticar alguma coisa. Vai chegar um tempo que nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, nossa, eu era muito primitivo, olha o que eu fiz, eu me envergonho disso. Então, eu costumo dizer, nas minhas perorações,
que o amor tem dois limites. Eu não posso amar o meu próximo menos do que me amo, porque a referência do amor é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estou no padrão. Mas o ideal é buscar o amor, o patamar supremo, que é o amar como Jesus nos amou, porque ele é o modelo. Como, embora ele tenha dito que nós podemos fazer o que ele fez e coisas ainda maiores, mas não é nenhum terráqueo conseguiria alcançar esse patamar, senão ele seria substituto do próprio Jesus. Então, nós temos dois parâmetros. Então, a melhor forma, quando no tribunal do júri, por exemplo, para pegar o seu caso específico, a gente pode falar da justiça terapêutica. A justiça terapêutica é um instituto que vem nascendo através de longas reflexões da moral cristã, com base na psicoterapia, para liberar a questão do perdão, onde o conceito de justiça e caridade, na questão 886, benevolência, indulgência e perdão, e quando falamos do perdão, a gente precisa falar dois conceitos do perdão. O conceito do perdão, só existe perdão quando tem a abnegação e quando tem o devotamento. Porque perdão não é esquecer. Esquecer é questão de amnésia. Ninguém esquece. A gente precisa, na verdade, trabalhar a falta de tal maneira que apague os traços dela. E isso, somente o amor é capaz de fazer isso. Então, eu vejo com muita alegria essa sua observação e essa perspectiva que o mundo vai mostrando, porque o homem, a cada dia, a ciência começa a aproximar de Deus. E talvez a ciência do direito seja aquela que mais facilita esse canal, junto com a psicologia, porque verdadeiramente eles que abrem as perspectivas do entendimento, porque o operador do direito, ele é uma exegeta por natural, ele é um hermeneuta por natureza, e ele é um pensador natural. A gente, às vezes, quando vai defender um cliente, a gente faz o papel do advogado do diabo. A gente fica encontrando saídas. E aí o advogado de defesa, ele usa esse argumento. Mas se eu fosse o promotor desse caso, por exemplo, um caso específico desse, eu diria o seguinte: doutor, eu vou acatar a sua proposta, mas vamos submeter então, e o juiz poderia também entrar na onda, e o jurado também. Vamos dizer o seguinte: o seu cliente vai ser submetido a um programa educacional em que, na verdade, ele não apenas ele vai reconhecer os seus crimes, ele vai se comprometer a seguir um programa moral de que, de tal maneira, ele possa resgatar essa falha do ponto de vista econômico, reparando o mal, um programa que ele vai fazer, um programa de reforma íntima, para ele parar de fazer o mal, a fim de que ele possa, então, na verdade, olhar diante da sua consciência e dizer com dignidade: eu cometi um erro, mas eu cometi o crime, eu cometi um erro, mas eu, na verdade, reparei o meu erro. Porque, verdadeiramente, nenhum de nós pode dizer que não cometerá um crime. Eu mesmo já cometi crimes. Eu mesmo, confesso aqui. Eu costumo dizer para os meus, lá dentro do presídio, o seguinte: se me pendurar no pau de arara, eu conto um monte de coisa. Felizmente, eu consegui burlar a lei. E aqui para nós, quem não sonegou imposto de renda? Quem de nós não falou mal de alguém? Quem de nós aqui não teve um pensamento que tem coragem e não tem coragem de confessar? É Jesus que fala isso: quem tiver pecado, sem pecado, atire a primeira pedra. Então, eu vejo com muita perspectiva de alegria, de progresso, e nós vamos chegar a esse tempo, tá, minha irmã? A Cora Coralina fala isso no começo: o tempo virá em que não terá mais prisões. O tempo virá que nós teremos vergonha de falar dos muros, das prisões, da violência contra a criança. E o mundo caminha para isso. O operador do direito, ele precisa, na verdade, ser capaz de, em estudando, desvendar o reino do Espírito, porque o Espiritismo, na verdade, vem mostrar para nós o reino do Espírito. A questão 918 do Espírito fala exatamente isso. Como o homem prova a sua ascese espiritual? A pergunta é mais ou menos assim. Mas a resposta dos Espíritos, ela comporta uma coordenada cartesiana muito clássica para quem gosta de matemática. Na coordenada cartesiana, tem o eixo vertical e horizontal,
Na coordenada X, a horizontal, o homem prova a sua elevação quando os atos da vida comum, quer dizer, a relação dele consigo, a relação com o próximo, a relação com as coisas que ele tem, com a natureza, com os animais, estão em equilíbrio e harmonia com a regra normal, a convivência. Ele é um cidadão que ele não é notado nem pelo bem nem pelo mal. Ele é simplesmente um cidadão que vive em harmonia com o ambiente. Mas Kardec, na sua sabedoria, anotando naturalmente aquilo que os espíritos lhe ditaram, os codificadores, acrescentou a coordenada Y. E a segunda parte da resposta diz assim: o homem prova a sua elevação também quando compreende por antecipação a vida espiritual. E compreender a vida espiritual não significa tão somente entender os dilemas que a alma humana carrega, mas também entender os dilemas que ele viveu na experiência passada e nas perspectivas que tem pelo futuro e nas pessoas que estão à sua volta. Portanto, então, trabalhar a questão do perdão é fundamental, porque liberar o perdão é autolibertação. A gente, às vezes, os advogados que militam podem dizer o seguinte: muitas vezes se soluciona a lide, mas não soluciona o conflito. Tem um caso bastante, digamos, de bastante repercussão em São Paulo, de que alguém entrou com uma ação de uso capião contra o cidadão, alguém morou no terreno, passou a ocupar o terreno, e o culpador do terreno requereu uso capião, e o juiz deu uso capião para o cidadão que estava ocupando o terreno, dentro da lei, absolutamente. O cidadão que perdeu o terreno foi lá e matou o dono, o ocupante, aquele que ganhou. Aí eu pergunto: resolveu o processo? O processo ficou em favor dos herdeiros, mas criou um conflito muito maior. Não seria razoável, usando aquilo que você me fala, que o juiz, que o promotor e que o advogado, em vez de ficar trocando farpas um contra o outro, eles sentassem e entendessem o drama humano que estava, na verdade, assolando aquele homem, dono da terra? Claro que eu não estou defendendo que alguém mate por causa de terra, nem por razão nenhuma, mas esqueceram de compreender que aquele homem ganhou aquele trabalho, ganhou aquele terreno com o fruto do seu trabalho, e que, num determinado momento da vida dele, ele não pôde tocar o terreno mais. E nós temos inúmeros conflitos desse. Portanto, você soluciona o conflito, soluciona a lide, o processo, tem uma sentença, não cabe mais recurso, mas ficou o conflito psicológico, o conflito sociológico. E aí que está a sua proposta, muito cabível, da justiça terapêutica. É preciso solucionar, é preciso pacificar o homem, não precisa pacificar o processo. Muitas vezes é muito melhor você resolver a questão do que, na verdade, ganhar a questão. Porque você não tem a segurança depois e você tem uma lesão que a gente vai prestar conta da lei divina. Então, a lei humana, ela precisa acompanhar esse processo, e a sua observação é perfeita, é uma tendência hoje. Tanto que nós temos inúmeras alternativas do direito hoje que fogem da ideia de prisão, porque nós ainda carregamos a concepção de que segurança pública se resolve com bomba, polícia e prisão. E não é verdade isso. Isso não é verdade. Isso é digamos, uma excrescência do mundo primitivo. Nós ainda estamos falando de prisão como castigo, quando o presídio devia ser escola. Quando o tribunal do júri deveria ser um dilema, um momento em que, longe de decretar uma sentença, decretar a solução do conflito que está posto. Mas isso é para os mundos mais avançados. Não sei se resolvi. Obrigada, Fiorido. Obrigada. Faz algum comentário, Paulo? Alguma observação? Mais alguém deseja? Renan. Bom dia novamente a todos. Parabenizo essa excelente palestra do Zé Carlos Fiorido, principalmente nessa condição em que ele demonstra plenamente que é possível superar todas as adversidades e fazer um excelente trabalho, né? Apesar de todo esse contexto de saúde que ele está passando aí, né? Internado
na palestra, ele exemplifica, né, um referencial de superação para todos nós. Né? Parabéns, Fiorido. E essa questão que é um tema que realmente é muito impactante, é um verdadeiro paradigma para todos nós, né? Eu não sou tão afim com essa área penalista, mas você acabou fazendo uma ponte aí que o direito penal está ao lado, né, de qualquer ramo do direito, né? Se você for uso capião e nesse conflito de terra, né, de vizinhos, né, realmente é muito comum esse lado, né, do direito penal incidir a qualquer instante, né? Infelizmente, essas condições humanas ainda, né, de disputa de conquista de domínio, né, sobre a área alheia, enfim. Mas essa sua questão, toda essa temática, que você até citou a resolução do CNJ, toda essa tentativa de realizar esse empreendimento, né, que na verdade se assemelha muito fiquei pensando a todo instante isso, se assemelha muito à cura do câncer, né, do câncer da sociedade, que é a criminalidade, né, e toda essa problemática. Né, essa realmente é uma proposta bastante ousada, né, não sei se teria, né, algum prêmio Nobel para isso, né, essa implementação realmente fomenta o advento do mundo de regeneração, que a gente tanto fala no meio espírita, a gente tanto almeja, né, esse mundo de superação desses males, né, do tipo do mundo primitivo, né, mundo de prova de expiação. E essa proposta, né, da justiça restaurativa, né, da visitação, que é tão antiga essa proposta, né, há mais de 2000 anos aqui foi colocada, né, de visitação dessas instituições prisionais e toda a dificuldade que envolve, né, desde questões básicas, né, de ideologia, né, como foi a pergunta do Antônio, né, em relação aos próprios policiais, né, passando por toda a sociedade, e a questão do punitivismo, enfim, é uma questão muito complexa, né, mas eu queria saber, né, direcionando já para a pergunta, como tem sido, né, a aceitação e implementação dessa proposta, né, nas regiões. Você falou aí que apenas 60% dos presos das instituições prisionais tem digamos assim, esse atendimento fraterno, né, com as instituições religiosas. E o que está faltando, né, o que falta para a gente implantar um plano de execução, né, nas diversas unidades federativas, né, do Brasil. Assim, sei que os desafios são enormes, né, mas eu queria saber se existe algum plano, né, uma cartilha para a implementação, né, nas instituições espíritas e seja em faculdade de direito, né, seja nos conselhos de justiça. Queria saber qual o panorama, né, de implementação que existe, Fiorido, já que você se mostra como um grande baluarte nesse sentido aí. Amigo querido, você me dá a oportunidade de dar boa notícia para vocês. A notícia, naturalmente, do mundo espiritual, com as quais as minhas antenas psíquicas têm dificuldade de captar, porque a minha primitividade ainda é muito grande, mas mesmo com os olhos físicos, que abrem-se para ver, e com os ouvidos também que se abrem para escutar um pouco mais, eu quero dizer para você que nós estamos respirando bons tempos. De 2 anos para cá, aliás, de 2 anos para cá, não, de 5 anos para cá, a gente percebe uma fermentação no meio espírita de ideias como essas, que estão sendo implantadas através dos pequenos núcleos de discussão dessas questões. Quando falamos de evolução do espírito, nós temos que considerar
toda a trajetória do espírito nas múltiplas reencarnações, sobretudo quando entramos no reino das humanidades, como nos fala o espírito Galileu Galilei, lá no capítulo 6º, Uranografia Geral, a respeito do espírito ganha a consciência que lhe permite pensar. Nós vamos perceber, então, que o homem, pela sua capacidade intelectual, vai ganhando a capacidade moral. Então, ele permite-se imprimir, pelo seu livre-arbítrio, decisões que tornam essas questões mais acessíveis. Então, de um tempo para cá, nós estamos percebendo, e sobretudo que esses debates estão sendo fomentados, por exemplo, a AGE Brasil criou o Departamento de Assistência ao Preso. A Federação Espírita Brasileira criou uma comissão nacional, da qual eu faço parte, também faço parte da AGE Brasil, na comissão que estuda a questão do sistema prisional, e também faço parte da cartilha, onde 20 representantes das federativas brasileiras, das federativas, estão estudando e fazendo uma cartilha nacional com base na cartilha que nós criamos aqui no Espírito Santo. No movimento espírita paralelo, eu tenho sido chamado, nos últimos 8 anos, para dar estudos, formar grupos, e já fui a diversos estados da federação, falar desse tema, onde lá a gente tem um tempo de estudo de 4 horas de estudo e mais 2 horas de visita ao presídio, porque o nosso curso é um curso prático, teórico de 4 horas, mas nós botamos uma turma dentro do ônibus, vamos ao presídio para visitar o presídio. 40 alunos no ônibus, a gente negocia com a unidade prisional e fala, nós queremos trazer gente para conhecer isso aqui. O senhor pede o que o senhor precisa, documento, tudo que for necessário para te arrumamos, e só arruma 2 horas para a gente falar com o preço. E aí o que acontece? A gente começou a perceber que, de um tempo para cá, há uma efervescência em torno disso. E aí a última notícia, a melhor delas, o Conselho Penitenciário Nacional, acessível a essa visão, e nós sabemos que a obra de Deus se dá, ela não aparece na cabeça de uma pessoa, mas ela aparece na cabeça de muitas pessoas, porque esses pensamentos eles vão se cruzando, vão se tocando, vão se alinhando. E então o Departamento Penitenciário Nacional está criando um departamento de política pública da ciência religiosa, e no dia 5 de abril eu estarei representando a Federação Espírita Brasileira, onde nós estaremos falando da importância para todo o Brasil, juntamente com diversos segmentos religiosos, para falar da importância da ciência religiosa no sistema prisional. Então, lá estarão os católicos, os evangélicos, os umbandistas, os espíritas, os presbiterianos, são 2 dias. Então, esse convite está posto. O que, na verdade, significa, e aí, então, resulta na viagem da representação do pessoal do DEPEN aqui no Estado para conhecer essa nossa proposta, mas não só nossa. Tem uma proposta boa em Santa Catarina, tem uma proposta boa no Rio Grande do Sul. Então, eles estão conhecendo essas dinâmicas, porque nos parece, pela última conversa que eu tive com o Torquato do DEPEN, com quem eu dialogo com mais intensidade, que eles também farão uma cartilha ecumênica. E aí, sabe onde que eles inspiraram? Na cartilha nossa. Olha que legal. Então, tem ventos bons rondando por aí. E, a par disso, quero dizer para vocês, e a quem que possa nos escutar depois, que a assistência religiosa do sistema prisional, a espírita e os livros espíritas são muito bem aceitos no sistema. Eu comparo a figura de um ninho de passarinho, onde o papai passarinho sai para buscar comida e o filhote fica no ninho porque não sabe voar. Ele tem pedido de voar, porque não tem penas nas asas. Ele fica de bico aberto ali, esperando o alimento chegar. E isso é tão real
que quando nós vamos ao presídio por uma circunstância não nos deixam entrar, ou por uma razão qualquer, como sexta-feira agora, eu estava saindo do presídio, passei mal, vim parar para o hospital, tive que ligar para o hospital e dizer para o presídio, falar, não vou, porque eu passei mal, você sabe que vem, eu vou lá, e ele fala assim, o senhor não pode faltar, porque isso é alimento para a gente. Eu estou em 18 dos 37 presídios do Espírito Santo. Se eu tivesse voluntários hoje, meu amigo, esse é o grande problema. Hoje eu não tenho voluntário para botar nos 18, porque senão eu estaria presente nos 37 presídios do Espírito Santo. Estou uma palestra agora. Comentário, Renan. Então, bota aqui, então. Eu estou fazendo a palestra agora. Eu fiquei bastante satisfeito com toda a palestra. Eu acho que é uma das partes mais... A AGE tem se superado cada vez mais, né? E trazido palestrantes ilustres, né? E Fiorido realmente foi um que nos abrilhantou nessa manhã de domingo e nos fez repensar, né, todo o sistema penal, de modo geral. E essa semana aqui em Recife teve um caso de julgamento muito emblemático, né, que envolve acidente de trânsito, a questão do dolo eventual, culpa consciente, enfim. E aí houve uma comoção social muito grande nessa semana aqui em Recife, um caso que envolveu acidente de trânsito que vitimou 3, 4 vítimas, né? Enfim, por razões da droga, de alcoolemia. E aí a gente, com essa palestra do Fiorido, a gente já pensa, né, as questões penais, né, e morais que envolvem, né, o ser humano. Foi muito proveitoso. Eu agradeço bastante, Fiorido, pela essa sua presença, sua palestra, né, a posição de vice-presidente da área atual. E plenamente satisfeito, né? Temos ainda uns 10 minutos, né, Bárbara? Se alguém tiver, está fechado. Eu não sei se os colegas aí de Recife conhecem o Rafael Lavarini. Não conheço, ainda não conheço. Rafael Lavarini é um companheiro da PAC Espírita, que eu recomendo, viu, a coordenação, de convidar o Rafael, eu tenho o contato dele, para vocês chamarem para ele falar sobre a PAC e a metodologia da PAC, que, na verdade, incorpora para esse modelo de prisão, modelo de ressocialização, conceitos que nós colocamos aqui. Eu conheço bem a PAC, poderia fazer uma palestra sobre a PAC, mas como o Rafael é um espírita que atua e é um palestrante que vivencia a experiência de montagem da PAC, o Rafael pode ser para vocês, já que você, de certa maneira, gostou do assunto, recomendo que vocês convidem o Rafael Lavarini, daí de Recife, porque ele tem larga experiência nesse modelo de prisão novo que está sendo posto aí, que em Minas Gerais, hoje, é basicamente um modelo que está substituindo o modelo que está aí, embora vai demorar muitos anos, porque ele recomenda uma série de outras injunções. É complexo, mas ele é um modelo hoje que é adotado no mundo todo, praticamente. Nós temos experiência da APAC hoje, em Minas Gerais, mais de 80 experiências. Nós temos experiência aqui no Espírito Santo, nós temos experiência aí no Recife, nós temos experiência no Nordeste, nós temos experiência nos Estados Unidos, no Canadá, no Texas, na França, na Rússia e 4 experiências na África, porque a ONU já adotou esse modelo. Esse modelo foi criado em 1940 por um advogado paulista, Mário Toboni. A gente conhece o modelo, eu já conheço desde 1999 esse modelo, mas o Rafael é um cara que está aí pertinho de vocês, que vai dar um show em torno desse assunto, com muito mais capacidade que eu. O Rafael é brilhante nisso. E ele fala da visão espírita do tema. Rafael de quê? Rafael Lavarini. Lavarini. Bárbara, uma palavra aí. O microfone está fechado, Bárbara. Vi agora. Fiorido, estamos nos 5 minutos finais, né? Quero saber se você quer fazer suas considerações finais, quer pontuar mais alguma coisa, reforçar alguma coisa.
Verdadeiramente, querida, eu teria mais 4 horas para vocês. Eu sei que vocês estão com fome, eu preciso tomar remédio também, porque já estão aqui batendo na minha porta para me aplicar medicamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fico muito grato, até porque a gente não esgota esse assunto, mas o que fica desse momento agora é a amizade que, na verdade, nos une. O carinho com que vocês nos tratam disso, o respeito com que você recebe o assunto, e certamente nessa semeadura nós lançamos a semente em terra boa, aquela que vai dar frutos. Vai dar 30, vai dar 60, vai dar 100. E que alguém, na verdade, se comprometa aí a produzir 60. 100 seria o máximo, top. 30, digamos, é uma espiga com poucos caroços. Mas se eu tiver uma espiga com 60, eu já fico feliz. Um abraço para vocês, muito obrigado. Foi muito bom ter falado com vocês. Me perdoe aí, a improvisação do momento, porque eu estou aqui, mas eu quis fazer esse trabalho porque eu me inspirei num colega. Eu não pude deixar de fazer trabalho porque quero contar um casinho rápido. Eu tinha um colega que ia ao presídio de fraldas. Descobrimos que ele tinha câncer de próstata e ele tinha incontinência urinárias. Ele, quando andava, fazia um barulhinho. E eu estou fazendo esse trabalho hoje em homenagem a ele. Eu falo com muita emoção disso. As lágrimas começam a querer sair. Ele ia ao presídio de fralda, tinha 2 anos. Ele andava, e quando ele chegava no presídio, ele encantava. Todo mundo queria ouvir aquele companheiro. E um belo dia, a gente preocupado e tal, ele não trabalhava comigo, ele trabalhava na outra unidade e tal. Eu fui fazer uma palestra na cidade dele, em Cachoeira de Itapemirim, e ele não foi ao centro espírita, onde eu costumeiramente falo lá. Aí eu fiquei sabendo que ele estava de cama. E eu cheguei na casa dele, a esposa, a Marlene, me chamava assim para almoçar lá, e quando cheguei, encontrei Valtinho de cama. E quando o Valtinho soube que eu estava na casa dele, ele sentou e falou assim comigo, assim, Fiorido, pelo amor de Deus, arruma um serviço para mim, eu não estou aqui na cama, não consigo sair, mas eu preciso trabalhar. Ele queria o presídio de fralda, mas eu não estava conseguindo andar. Aí eu falei para ele assim, cara, vamos arrumar um serviço para você. Nessa hora chegou um grupo de jovens, começaram a cantar do lado do leito. E eu falei para ele assim, vamos fazer uma mensagem para alguém que está doente? Ele falou, caramba, que legal, vamos fazer a mensagem. E aí ele fez 2 mensagens, desencarnou dias depois. Ele fez 2 mensagens ao doente, belíssimas, infelizmente nós temos aqui, mas estando de fralda, ele resolveu fazer esse trabalho e levando a mensagem para os doentes que estavam tão doentes quanto eles. Então, eu estou fazendo esse trabalho em homenagem ao meu querido amigo Valtinho, que está aqui perto de mim, me abraçando agora. Eu fico muito feliz por isso, porque Deus me dá a oportunidade de servir sempre. Obrigado a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Assim seja, Fiorido. Nós que agradecemos a sua disposição, tanto de nos trazer, né, esse conhecimento, essa experiência sua com esse trabalho que é muito importante, né, essencial, fundamental. A AGE aqui ainda não tem, mas eu sempre me lembro de Salomão, né, que algumas vezes, há um tempo atrás, até mencionou, né, da importância da gente desenvolver o trabalho nesse sentido, né, nos presídios. Não sei se Salomão recorda, mas eu me recordo dele já falando disso. E é bom saber, né, que tem uma experiência como a de Fiorido, que tem inclusive cartilha, né, e tudo que pode nos dar um suporte para desenvolver esse trabalho, né, se encontrarmos voluntários e pessoas dispostas, né. Fiorido, eu realmente agradeço imensamente, né, e parabenizo, estou à disposição, né, que está aí no hospital, né, fazendo exames, tomando medicação, e ainda assim quis continuar trabalhando, né, fazendo seu trabalho, divulgando aqui para nós, esclarecendo, né, nos esclarecendo e divulgando esse trabalho importante. Nós que só temos a agradecer, não temos nada que desculpar, só temos que te agradecer e pedir a Deus, né, que você se recupere logo e que em breve saia daí para continuar aqui fora, né, fora do hospital,
a tua missão, que é belíssima. Eu gostaria de convidar, já estamos na hora, né, de encerrar, Fiorito já está com medicação para tomar. Eu gostaria de convidar Salomão para fazer a nossa prece final. Então, meus queridos irmãos, confrades, vamos elevar o pensamento a Deus, né? E agradecer, Senhor Jesus, por esse estudo ministrado no dia de hoje, esse excelente estudo, que a espiritualidade amiga nos ajude, nos auxilie a compreender todas as mensagens ministradas na manhã de hoje, que possamos, Senhor, assimilar esse conhecimento e buscar dia a dia colocá-lo em prática nas nossas vidas, na nossa atuação profissional. Assim, Senhor, pedimos autorização a toda espiritualidade amiga para encerrarmos os trabalhos da AGE Pernambuco no dia de hoje. Assim seja.